Capítulo 22 Camus Morgue. Acho que eles não ensinam você a não cobiçar o que pertence aos outros nos morgues. As palavras de Vikir quando ele entrou na câmara mudaram o clima mais uma vez. A expressão de Lord Adolphe, que estava sutilmente divertida, endureceu. Camus também encara Vikir com uma expressão de raiva. Hugo, por outro lado, exibia a mesma expressão sutil que Adolphe usava todo esse tempo. Um confronto final entre dois gênios que se prezam. As supernovas dos dois lados que ocorrem uma vez a cada 100 anos se encaram no centro da sala. Vikir estudou Morgue Camus à sua frente. Cabelo ruivo, olhos rubi brilhantes, nariz pontudo, bochechas rechonchudas, algumas sardas e uma expressão inocente. Este é o Morgue Camus que eu conheço? Meu rosto de infância e meu rosto de adulto se sobrepõem. Se você tirar a gordura de bebê daquele rosto, se você tirar o abatimento, se você adicionar um pouco mais de idade, você verá um rosto que Vikir conhece. A imperatriz Sangue de Ferro da Casa Morgue. Ela era conhecida como o gênio indiscutível de Morgue, uma família mágica que produziu muitos dos maiores magos da história. Além de suas proezas mágicas, ela também possuía uma beleza estonteante que cativou os corações de todos os homens em seu círculo social, e ela era hábil em usar sua beleza a seu favor. Com uma figura que poderia entrar em um lugar e sair de outro, o corpo de Camus poderia envolver até mesmo a realeza de mais alto escalão em uma saia, tornando-a a personificação do poder. Ela conhecia bem os casamentos arranjados, e a cada vez, o poder da Casa Morgue aumentava bastante. Em seu apogeu como Changeling, ela massacrou incontáveis demônios e bárbaros nas Montanhas Vermelha e Negra, espetando seus inimigos e queimando-os com fogo para estabelecer uma fronteira de sangue e cinzas. Em seus últimos anos, ela foi referida pelo enorme título de Imperatriz Celestial. Cara, o que você acabou de dizer? Mas isso é em um futuro distante. Por enquanto, ela é apenas uma garota de 8 anos. Camus virou-se para Vikir e perguntou com voz irritada. Por que o rubi é seu? É nosso. Adolphe riu e Hugo franziu a testa com a visão. Mas Vikir rejeitou os protestos de Camus com uma única palavra. Você deve ter viajado muito para falar isso. Hugo riu e Adolphe franziu a testa com a visão. Enquanto isso, Camus cerrou os dentes ao perceber que sua arma preferida era uma criança. Então ele mudou seu comportamento e voltou ao seu eu lógico. Um arrepio percorreu o corpo da garota. Abandonando sua expressão inocente, Camus falou com uma voz fria. Já que você parece não gostar de tangentes, deixe-me explicar logicamente por que esta mina de rubi pertence aos morgues. Camus pegou um mapa e analisou a topografia da mina. As únicas minas de superfície que podem produzir rubis estão dentro de nossa família, o que significa que os Baskervilles não podem extraí-los por conta própria, e faz sentido do ponto de vista comercial que os Baskervilles nos deem os direitos de mineração do minério de rubi abaixo da propriedade em troca de uma porcentagem do aluguel da propriedade. Ela é filha única de uma família proeminente de magos que nunca foi dominada pela lógica antes. Sua lógica faria até homens adultos se encolherem, muito menos pessoas da sua idade. Mas o orgulho de Camus logo foi desafiado. O mineral rubi é comumente usado em magia. Não há razão para Baskerville explorá-los, e seria uma grande tragédia para a Casa Morgue ter um idiota entre nós que abriria nossas terras para alugar. Camus olhou fixamente para a réplica de Vikir. Pela primeira vez na vida, ele conheceu alguém cuja lógica não fazia sentido para ele, e era alguém da sua idade. A maioria dos garotos da sua idade não eram chatos e estúpidos. Camus não pôde deixar de se sentir um pouco confusa. Enquanto isso, os argumentos de Camus e Vikir não eram os de apenas crianças de 8 anos. Ambos tinham um firme domínio da lógica dos Morgue e dos Baskerville, e Adolphe e Hugo não puderam deixar de observar com interesse. Camus estreitou os olhos. Bem, isso é interessante. Nunca conheci ninguém como você antes. Não conheço ninguém da minha idade que possa falar comigo. Eu saio muito. Com licença. Já saí muito, se você quer dizer inspecionar a propriedade. O que faz você pensar que sabe alguma coisa sobre minha vida? Na verdade, não tenho interesse na sua vida. Ruby, esse é o problema.
Se você quiser mudar de assunto, faça isso sozinho. O comportamento indiferente de Vikir é substituído por um brilho nos olhos de Camus. Você é o primeiro cara que conheci que foi tão indiferente comigo. É o sentimento clássico, clichê, mas atemporal. Ela tinha todos os motivos para estar. Ela é descendente direta da casa Morgue e recebeu inúmeros favores. Onde mais ela iria para receber um tapinha tão descarado nas costas de alguém da sua idade? Além disso, esta é uma fase que ele não pode perder, um argumento que não pode perder. Meu orgulho nunca diminuiu. Camus perguntou incisivamente. A mina está em território Morgue. Então os direitos de mineração pertencem à Morgue. O veio corre abaixo do território de Baskerville. Então os direitos de mineração pertencem a Baskerville. Achei que Baskerville não estivesse interessado em rubis. Isso mesmo, eles só se preocupam com o território deles. E é por isso que não querem que você entre. Morgue está interessado no rubi e Baskerville está interessado no território. Com pontos de vista tão diferentes, não há como concordarem. Os adultos que estavam atrás das crianças não concordavam com elas. Então a disputa estava longe de ser resolvida. Então, os olhos rubi de Camus brilharam. Muito bem, vou garantir que você saiba aonde pertence o minério de rubi. Camus pegou um pincel e tinta na mesa. Ela começou a desenhar no chão. Um grande círculo centrado em Vikir e um círculo maior centrado em Camus. Os dois círculos estavam se tocando. Então Camus fez uma parede de papel para separar os dois círculos. A parede de papel era tão grande que dois criados tiveram que segurar de cada lado. Então Camus do outro lado da parede de papel disse: Esta é a sua terra e esta é a minha terra. Vikir não respondeu. Apenas Hugo e Adolphe observaram com interesse a discussão de duas crianças de 8 anos. Então, estrondo. A parede de papel foi rasgada. Camus atravessou a parede de papel e enfiou o braço nela. Um braço branco e rechonchudo atravessou a parede de papel e entrou nas terras de Vikir. Camus disse a Vikir: Agora, de quem é esse braço? O rosto de Adolphe se ilumina ao ouvir uma resposta. O rosto de Hugo se contraiu. Uma analogia de Camus era clara. Mesmo que seu braço tivesse cruzado a fronteira, ele ainda era dono dela, assim como a veia do rubi. Foi a sabedoria dos seus antepassados, que, há muito tempo, quando os caquis do seu caqui cresceram por cima da cerca do vizinho, foram reivindicá-los. Mas, a quem pertence este braço? Vikir não é um personagem muito simpático. Uma pegada forte que não parece pertencer a uma criança de 8 anos agarra um antebraço branco e rechonchudo. Antes que Camus possa gritar, Vikir é o primeiro a falar. Ele é meu agora. Instantaneamente, uma imensa sensação de poder irradiado de Vikir. Não era o tipo de poder que vem do consumo de mana, mas o tipo de poder que vem do ser. Foi uma força esmagadora que apenas caçadores experientes da Era da Destruição poderiam exalar. Foi o suficiente para fazer Adolphe e Hugo estremecerem por um momento. Sem falar em Camus, que tinha apenas 8 anos. O quê? Camus tentou afastar sua mão, mas sem sucesso. Estrondo. A parede de papel se rasgou e Vikir remove Camus pelo braço. A distância entre eles agora era próxima o suficiente para que seus narizes se tocassem. Por um momento, o olhar de Camus vacilou. É a primeira vez que ele vê outra criança tão perto. Não do mesmo sexo, mas do sexo oposto. Do outro lado do muro, o rosto do primeiro garoto fora de sua família era extremamente familiar e ao mesmo tempo estranho. Cabelos escuros, olhos escuros, pele branca. É um odor corporal diferente de qualquer outro que já havia sentido antes, e uma respiração que era quase baixa demais para ser ouvida. Por um momento, Camus sentiu um choque que parecia ter perdido. Foi uma experiência muito estranha para uma menina de 8 anos, que não tinha muita experiência em vagar fora do clã. Ele parece fofo, Camus pensou, esquecendo momentaneamente a gravidade da situação. É por isso, ele cometeu o erro de cor e se esquivou de uma reunião importante. Meu Deus, porque sou seu? Uau, você é hilário. É difícil dizer se o ataque ocorreu porque ele está olhando para o chão.
Adolf e Hugo observaram a cena com expressões sutis. Questões diplomáticas importantes misturadas com a terna sensibilidade de crianças de 8 anos criaram uma atmosfera muito estranha que não era nem deles nem minha. Só então, as palavras de Vikir quebraram o gelo. Quem disse que você é meu? Ao mesmo tempo, o aperto de Vikir aumentou. Camus foi puxado firmemente de volta para Vikir. Antes que ela pudesse gritar de surpresa, a outra mão de Vikir se moveu. Seu braço é meu. Enquanto conversamos, Vikir removeu como um raio da cintura. Era uma peça afiada. Foi uma visão chocante que fez Camus, Adolf e até mesmo Hugo soluçarem. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.